nós vamos ver durante algum tempo sobre os atributos de Deus, sobre, né, não vamos falar qualidades, né, mas sobre os atributos, as perfeições do Senhor. E Deus colocava no meu coração de nós começarmos hoje. Inclusive, foi realmente no dia, na madrugada, que Deus falou comigo, ser valente. Depois veio a manhã e Ele continuou falando, ser valente, ser valente. E uma das coisas que Ele falava era isso, que a igreja, ela necessita conhecer os seus atributos, conhecer as suas perfeições. E alguns ainda não conhecem, né? Alguns estão dentro da igreja, mas não se conhece, não coloca, vamos dizer, isso todos os dias, né? Hoje pela manhã, quando eu acordei, e vocês me ajudem em oração, mas eu, com a minha luta com a sinusite, com a renite, com a gripe, que parece que o inverno inteiro eu fico lutando, né? Por isso eu acho que Deus falou, ser valente, ser valente. Mas falei para Ele, nosso Deus, só por Deus mesmo, para a gente ir para o casamento e realizar o casamento e não tá. E daí coloquei bastante vapor para ver se saía para poder vir para cá. Mas ainda antes de madrugada era o que o Senhor colocava no meu coração, sobre a soberania dele, sobre o quanto ele é soberano, lindo, maravilhoso, digno de honra, de glória. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses, Romano, porque eu e o pastor, a gente veio falando sobre Romanos, e ele falou que ele é uma das cartas mais lindas que Paulo escreveu, é Romanos. Daí eu falei, todo mundo acha. Daí ele falou, todo mundo? Eu falei, não, todo mundo cristão. Ele falou, ah, é? Eu falei, eu acho que sim. Todo cristão ama Romanos, principalmente os gentios, né, que somos nós. Aí ele falou, eu não sabia que todos amam Romanos. Eu falei, os jovens lá, a maioria gosta de Romanos, eu gosto de Romanos, e você gosta de Romanos, então todos nós gostamos de Romanos. E daí eu falei Romanos, mas não é Romanos, é Colossenses. Por isso que eu falei Romanos. Estou só explicando por que eu falei Romanos. Colossenses, no capítulo 1, abra comigo. Nessa madrugada, que os piá aí sabem, do sonho, da revelação, essa foi uma das palavras que eu li. E me despertou grandemente sobre a soberania de Deus. E eu escolhi essa palavra. Tem muitas, nós vamos ler bastante. Mas acompanhe comigo, você que tem Bíblia. Capítulo 1, fala assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês. Por quanto ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que vocês têm para com todos os cristãos, os santos, os eleitos, e por causa da esperança que está reservada para vocês nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou até vocês, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes
a graça de Deus em verdade. Paulo também falava de todo mundo. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. E por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, nós não paramos de orar, não cessamos de orar por vocês. E de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Vou parar só um pouquinho aqui, porque esse versículo me deixou assim, com a boca aberta. Espera aí. O apóstolo Paulo não conhecia pessoalmente os irmãos. O apóstolo Paulo não foi a Colossos. Não foi ele que abriu aquela igreja. Foi Epáfras. Ele ouviu falar dos irmãos. Epáfras é que era o pastor, ele que cuidava. Mas só pelo que o servo do Senhor, Epáfras, falava, ele fez essa oração. E que oração! Meu Deus! Né? Ele e os irmãos que estavam com ele. E preste atenção que a oração do apóstolo pelos irmãos, pelos colossenses, era essa. Eles não cansavam, não paravam de pedir a Deus que eles fossem cheios do conhecimento da vontade do Senhor. E isso ficou marcado no meu coração e eu comecei a pedir a Deus. Eu falei, Senhor, essa oração não foi para os irmãos somente lá em Colossos, não somente aos colossenses, mas a mim. E o que o Senhor realmente tem ouvido o apóstolo Paulo, e que eu possa receber um pouco da bênção desta oração. Escute, ser cheio do conhecimento, conhecer perfeitamente a vontade de Deus, é algo muito, muito precioso. É o que ele fala em Romanos 12, o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos em Roma, né? Quando ele diz, lá no capítulo 12, que ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o seu culto racional. Culto racional, com entendimento, com raciocínio. Eu vim para cá porque eu conheço o Deus a quem eu vim cultuar. Eu tenho conhecimento da sua vontade. Eu o conheço. Ele diz, ele falava, rogo-vos, peço-vos, imploro-vos. Estou fazendo uma oração e pedindo a vocês, irmãos em Roma, irmãos em Taubaté, que pela compaixão de Deus, apresente o seu corpo. Esse corpo, como sacrifício vivo, santo, porque isso é agradável a Deus. E quando eu abro mão das coisas da carne, vamos falar bem assim, vamos falar bem na nossa terrinha, carne, quando eu abro mão das coisas da carne, eu estou apresentando a Deus. Eu estou cultuando a Deus. Estou entregando um culto a esse Deus.
e é um Deus tremendo, todo-poderoso, que do qual nós vamos falar alguns domingos, os domingos que foram a minha vez. Espera aí, mas preste atenção que é necessário que você entenda isso. O apóstolo Paulo dizia que orava aos irmãos em Colossos, que Deus desse a eles sabedoria, que Deus desse a eles conhecimento, inteligência, de qual é a vontade de Deus. Eu oro, eu peço a Deus que vocês aí em Colossos, eu oro a Deus para que nós aqui em Taubaté sejamos cheios do conhecimento da sua vontade. Mas não só cheios do conhecimento da sua vontade, não só de qualquer maneira, não, mas com sabedoria e com inteligência espiritual. Por isso, hoje, graças a Deus, dos meus pecados eu me lembro hoje. E às vezes eu lembro dos cultos irracionais que eu mesma cheguei a dar a Deus. Por isso eu falo, dos meus pecados me lembro hoje. Porque o que Deus quer? É isso. Que nós apresentemos esse corpo aqui, cabeça, mãos, pés, tudo que está em nós, mas de uma maneira racional, ou seja, com inteligência espiritual. Não um culto, não, eu fui para a igreja, eu estou na igreja, só porque minha mãe me forçou a vir, porque eu não queria vir. Só porque meu pai disse que eu tenho que ir, porque senão não tem a mesada, não tem presente, não tem, né? Só porque eu tenho medo de ir ao inferno. Eu tenho medo de morrer e ir para o inferno. Ficar queimando no lago que arde para todo sempre. Não. Nós pegamos, né, as nossas coisas, olhamos no relógio, vamos lá tomar o nosso banho, nos aprontar, porque eu sei qual é a vontade de Deus e eu vou para o templo, porquanto eu vou prestar a Ele, eu vou dar a Ele uma honra devida, a glória devida, e vou cultuar a Deus de uma maneira racional, com inteligência. Por isso Deus colocava isso no meu coração. É necessário conhecer quais são os seus atributos. A igreja precisa conhecer. Por quê? Quem é esse Deus? Foi feito-nos essa pergunta. Hoje é domingo? Ontem, né? É sexta, sábado, domingo, quinta, que dia que foi mesmo? Foi sábado. Você conhece o Deus que você serve? Fiquei maravilhada porque confirmou a série de mensagens que Deus colocou no meu coração. Você conhece o Deus que você serve? Ele quer que você conheça. Por quê? Porque ele diz assim, que se nós não nos conformarmos com esse mundo, se nós não ficarmos com este mundo, se nós não ficarmos divididos entre Deus e o mundo, se nós não nos conformarmos com esse mundo e nos apartarmos dele, então nós seremos transformados, mas não transformados de fora para dentro, mas seremos transformados de dentro para fora. Sim, porque a nossa transformação, quando nós apresentamos um culto racional, não um culto imposto, não um culto por obrigação, não um culto de qualquer jeito, agora é hora de cantar. Eu ouço a voz do alto, canta, dança, fala para o seu irmão, te dizer, ser valente, tá, lá, 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 lá. Ah, acabou o culto, agora senta. Agora levanta, senta, levanta, morto, vivo, né? Tem hora que parece, morto, vivo, senta, levanta, agora senta de novo, agora levanta para orar, agora senta, agora deita, parado, estátua, né? Não é assim, igual as nossas brincadeiras do passado, não pode ser.
O nosso culto tem que ser racional. Se você vem para cá, você vem entendendo, peraí, se eu não me conformar com este mundo, se eu me apartar dele, o que vai ser transformado é a minha mente, o meu entendimento. Então, daí Paulo falava, eu quero que você seja cheio do conhecimento da vontade de Deus. E para ser cheio do conhecimento da vontade de Deus, precisa desligar do mundo. Se não desliga do mundo, não tem como se ligar na cruz. Só, o apóstolo Paulo diz que dessa maneira, se você for um inconformado, se você for um rebelde, se você for um que não aceita mesmo, que se rebela contra este mundo, um inconformado, então você é transformado. Mas não é transformado só de aparência. Você é transformado pela renovação da mente, pela renovação do entendimento. O que é isso? Quanto mais, eu sempre falo isso para os jovens, vou falar para a igreja, falo sempre. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu o conheço. Quanto mais eu me aproximo do mundo, mais eu conheço a Satanás. Porque a Bíblia diz que este mundo, este século, quem governa, quem é o seu príncipe? Satanás. O mundo, ele está no maligno. Vem aí o príncipe deste século, e eu nada tenho com ele. E ele nada tem em mim. Nada. Quando Jesus falou nada, é nada. Nada é nada. Nós falamos assim, se tem alguma coisa, né? Tem alguns, não tem nada. Não tem chiclete, não tem bala. Tem alguma coisa aí boa na sua bolsa? Não, não tem nada. Mas tem lá, né? Chocolatinho escondidinho, um chicletinho. Não tem nada, não quero repartir. Mas quando Jesus fala nada é nada, quando ele fala nunca é nunca, ele não tem isso. Meio termo ele não tem. Ele é soberano e nós vamos ver isso. Esse versículo de Colossenses ficou como um... Tem na minha cabeça, peraí. Eu quero ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Eu quero ser cheio em toda sabedoria e inteligência espiritual. Eu quero ser uma pessoa inteligente espiritualmente. Uma pessoa que fala bobeira. Não uma pessoa que não sabe o que fala para os outros. Não alguém que não tem conhecimento da palavra. Não alguém que não conhece o Deus que serve. Ah, o meu Deus pode fazer algo na sua vida. Ah, pode. Então, me apresenta a Ele. Então, né? Então, está escrito que Ele pode. Não, nós devemos ser cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus. E o apóstolo diz que todo aquele que se separa, todo aquele que é santificado, todo aquele que se aparta do mundo, ele é renovado no seu entendimento. E sendo renovado no entendimento, ele experimenta o que ele orava pelos colossenses. Ele experimenta. E o que ele experimenta? A pessoa que se aparta desse mundo, a pessoa que se aparta deste século, os alienados, como a pastora. Eu gosto quando alguém me fala que eu sou alienado. Nossa, mas você é alienada. Sou, amém. Então, nossa, mas exagero. Eu amo. Posso falar? Pode falar à vontade, que para mim é elogio. Quando a gente se separa, quando a gente se aparta, quando a gente não tem comunhão com este mundo, com este século, então a gente experimenta qual seja a boa, diga comigo, boa, agradável e o quê?
perfeita. Por isso nós vamos conhecer a soberania de Deus, que é o primeiro atributo que eu quero apresentar a vocês, porque são as perfeições de Deus. Ele é perfeito. E Ele tem uma vontade perfeita. A vontade dEle é perfeita. Ele disse assim, o apóstolo, ele disse que ele orava pelos irmãos em Colossos, para que eles fossem cheios do conhecimento da sua vontade, sabedoria, inteligência espiritual. Para quê? Para quê? Para experimentar qual seja a boa, perfeita, mas aqui, ó, para que possais andar o quê? Dignamente diante do Senhor. E assim agradando a Deus em tudo. Escute, quem é inteligente espiritual, quem é cheio do conhecimento da vontade de Deus, agrada a Deus. Se você está em conhecimento, você agrada a Deus. Por quê? Por quê? Porque se você conhece quem é o seu Deus, você sabe o que Ele gosta e o que Ele odeia. Não é o que Ele gosta e o que Ele não gosta. É maior do que não gostar. Quando Ele chega e fala assim, eu odeio o repúdio. Quando Ele fala assim, aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus, porque eu odeio o mundo. Então, quem conhece o Deus que serve, conhece com certeza as coisas que Ele gosta, que Ele ama, mas também conhece as que Ele odeia. E Ele diz aqui, que se nós conhecermos a Deus, que se nós conhecermos os seus atributos, nós vamos conhecer a sua vontade. Conhecendo a sua vontade, nós vamos agradar-lhe. E agradar-lhe em tudo. Mas preste atenção, que não é só isso que Ele promete. Deus promete para nós. Se nós o conhecemos e o agradamos, automaticamente somos frutíferos, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu conheço a Deus. Eu conheço os seus atributos, as suas perfeições. Eu sei quem Ele é. Eu sei qual é a vontade boa, perfeita, agradável, linda, maravilhosa dEle para comigo. E porquanto eu sei qual é a sua vontade, então eu cumpro a sua vontade. E no porquê e no cumprir a vontade dEle, consequentemente, eu frutifico. E eu começo a exercer boas obras. E como agora eu estou frutificando, eu sou uma árvore, então a árvore ela tem aquele processo, começa a crescer uma plantinha, e ela vem no crescimento e o quê? Amadurecimento. Quando eu conheço a Deus, eu deixo de ser infrutífero, deixo de ser menino, deixo de fazer coisas de menino, cresço e amadureço. E sou vaso idôneo para uso do Senhor. E Ele continua dizendo, corroborados em toda a fortaleza, ou seja, confirmados, fortalecidos nisso. Então, quando eu venho ao conhecimento de Deus, quando eu conheço Deus, esse conhecimento das Escrituras e dos seus atributos e das suas perfeições me fazem, confirmam em mim toda a fortaleza, ou seja, toda a força de Deus. Por que nós encontramos tantos cristãos fracos e derrotados?
a qual Satanás muitas vezes pisoteia. Escute, eu não estou falando nada de pessoa assim que nunca passa luta, pessoa que não tem... Não, você esquece, porque você sabe qual é o evangelho que nós aqui na comunidade pregamos. É o evangelho da cruz, é o evangelho do choro, do lamento, é o evangelho real, verdadeiro, de Cristo Jesus. Mas o que eu digo é, por que será que hoje nós vemos tantas pessoas dizendo ser cristãos, mas com uma vida totalmente guiada por Satanás? Como assim? São cristãos que acreditam na sorte, são cristãos que acreditam no seu emprego, cristãos, né? Vamos fazer assim. São cristãos que acreditam em horóscopo, são cristãos que acreditam no governo, são cristãos que acreditam na bolsa de valores, nas economias. São cristãos que não são confirmados no poder de Deus. Eles não são confirmados, não são corroborados, eles não são firmados naquilo que verdadeiramente é real. Por isso, se a nossa confiança, disse o apóstolo, o mesmo apóstolo, se a nossa confiança, se nós servimos a Cristo pelas coisas que Ele pode nos dar, então nós somos o quê? Os mais miseráveis homens da face da terra. Se você conhecer, não somente conhecer, mas se você for cheio do conhecimento da vontade boa, perfeita, agradável de Deus, se você for cheio em sabedoria e inteligência espiritual, assim você vai andar dignamente diante de Deus. E andando dignamente diante de Deus, você vai agradar-lhe. E agradando, você vai frutificar. E frutificando, você vai ser confirmado, estabelecido. No que você vai ser estabelecido? Na força do seu poder, na força da sua glória. Segundo a força da sua glória, em todo aquele que conhece o Deus que serve, ele é confirmado em toda paciência. Fast food, não é isso? Geração, toma lá da cá. Dobrou o joelho, já tem que acontecer. Geração mimada. Deus não deu, eu vou embora. Deus fez diferente, tchau. Vou para outro lugar, quem sabe lá eu faço uma campanha de 40 dias, de 50, de 60, de 1 ano, 2 anos, e lá não. Né, José? O José sempre ouve isso. Vem para a minha igreja, você vai ver como você vai ficar rico. Paciência, irmão. Virtude. Escute, se você conhecer a vontade de Deus, você vai ser firmado em toda paciência. Leia aí comigo. Em toda paciência e o quê? Mas com o quê? Toda paciência e longanimidade com alegria, com gozo, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência em Deus, Ele veio e me tirou de onde? De um charco, de um lodo. Mas enquanto eu estava no charco e no lodo, o que eu faço? Paciência. Enquanto eu estou no charco, enquanto eu estou no lodo, eu murmuro. Geração horrível que tem se levantado na terra.
Uma geração que quer as coisas para ontem. Não como o salmista. Não como o homem segundo o coração de Deus. Que nós vimos quinta-feira. Estou no charco, estou no lodo, mas eu tenho certeza, o meu Redentor, Ele vive, eu tenho certeza, como disse o salmista Davi no Salmo número 6, o Senhor já ouviu a minha oração, o Senhor já me deu a vitória. Mas sabe por que não temos isso? Cristãos segundo o coração de Deus, porque não temos cristãos fortes, fortalecidos na força do poder do Salvador, porque não conhecem os atributos e não sabem quem é Deus. A pergunta que fica calor no nosso coração: quem é esse Jesus que você diz que crê? Quem é? Quando nós estamos firmados e quando conhecemos os atributos do Todo-Poderoso a qual servimos, nós ficamos com paciência esperando. Sabe o que é longanimidade? O que é longanimidade? Quem pode dizer por mim? O pastor disse grandeza de ânimo. Você tem mais alguma? Quem quer falar mais alguma coisa? Longanimidade. Longa, grande ânimo. Não desanima fácil. Ser valente. Ou como o maravilhoso cântico antigo, nunca desprezando a cruz. Com um valor indomável, que ninguém pode dominar. Isso é um cristão valente, é um cristão que conhece os atributos do seu Deus. Ninguém domina o seu ânimo, ninguém domina, ele é indomável, o valor dele é indomável, sabe por quê? Quando o diabo olha e fala assim, aquela risada, né? Igual daquela irmãzinha lá que nós fomos da Igreja Batista. Que era o inimigo. Quando o inimigo olha e dá essa risada, eu acho que eu não vou saber. Risada de bruxa, acho que eu não vou tentar, não vou conseguir. Escute, mas quando o diabo olha para aquele cristão valoroso, aquele valente guerreiro, e dá aquela gargalhada dizendo que já venceu, e ele levanta e fala, não, eu sou valente. Não nego a cruz. Sigo Jesus. Não, eu estou aqui porque o Senhor é comigo. Não, eu não vou desanimar, não vou parar, não vou desistir. Não, mas você não sabe o que fizeram para mim, pastora. Você não sabe o que o irmão fez para mim. Você não sabe o que o líder fez para mim. Você não sabe o que o pastor fez para mim. Você não sabe o que a pastora fez para mim. Você não sabe o que o diácono fez para mim. Eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir. Não, olha, cristão que conhece o Deus que serve. Você não sabe o que estou sofrendo, a minha luta, a minha dor. Nós não conhecemos mesmo a luta e a dor de ninguém. Mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele te conhece. E esse é um dos atributos dele. Soberania. Mas quando nós estamos com paciência e grandeza de ânimo, mas não é grandeza de ânimo de qualquer jeito, chorando, é com alegria. Então nós damos graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 14 do primeiro capítulo de Colossenses fala assim, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Esse Deus que é a imagem,
esse Jesus maravilhoso, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É esse Deus soberano que você serve? Será que você conhece o Deus soberano que o apóstolo Paulo está colocando aqui? O Deus soberano, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo, escute, tudo foi criado por ele e para ele. Porque dele, para ele, são todas as coisas. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Escute, tudo é por ele, até a sua dor, até isso que você está passando, até essa fase dolorosa, essa fase de escuridão. Pastora, até a fase de escuridão, o poeta cantou, ser valente contra o mal. Seja valente contra as hostes. Deus sabe a nossa luta, conhece os nossos problemas. Tudo subsiste por ele. Porque ele, Jesus, diga comigo, E os ministros que forem ministrar aqui, principalmente os meus alunos, se falarem aqui, ele é eu vou levantar na hora, vou vir aqui, dar um tapão na orelha. Ele não é o cabeça, não é. Ele é a cabeça de um corpo. Isso aqui, a cabeça. Onde o cérebro está, onde a mente está, onde o comando do corpo está. Cristo, ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha o quê? Preeminência. Porque foi do agrado do Pai que em toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, e a nós também. No outro tempo nós éramos estranhos, inimigos dele, inimigos de Deus, inimigos da cruz. O nosso entendimento estava cheio de más obras, mas agora Deus nos reconciliou, Jesus nos reconciliou em Deus, no corpo da sua carne, através da morte. E por isso, ele quer nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Mas isso só vai acontecer se nós, eu e você, permanecemos fundados, firmes na fé, e não nos mover da esperança do Evangelho que nós temos ouvido, o qual foi pregado a você e a toda criatura nessa terra, e do qual eu, Dalva, estou feito ministra hoje aqui. Os atributos de Deus, você conhece. A minha oração é essa. E que minha oração que se fez cantiga. Que as minhas orações Deus tem tornado eternas. Se a minha oração, se Deus aceitar a minha oração jamais perderá. E eu tenho orado nisso para Deus. Que vocês e eu sejamos cheios do conhecimento de Deus. Jeová, ele é o Senhor.
O Senhor é o título mais usado na Bíblia. Jeová, Senhor, Yahvé. Mas eu gosto desse. Abra a Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Versículo 13 diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Lê vocês o 14, bem alto, os que quiserem, por favor. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu sou, me enviou a vós. Este é meu nome, eternamente, e este é meu memorial, de geração em geração. Na próxima oportunidade que nós estivermos juntos, se Deus me conceder vida, se eu estiver viva, nós vamos começar a aprender sobre os atributos de Deus, e o primeiro é sobre a sua soberania, sobre o grande eu sou. O que significa eu sou? Significa que Ele é e será. É como se nós falássemos que o nome dele é serei o que serei, porque eu sempre serei. Eu sou eternamente e não mudo. Escute, querido, Deus governa o mundo. E sua vontade é a causa final de todas as coisas. Guarde isso no coração. Deus é soberano. E é o primeiro atributo que nós vamos ver. Não hoje. Hoje o que Deus queria que eu ministrasse na sua vida é isso. Você conhece o seu Deus? Você é cheio do conhecimento da sua glória, da sua soberania, da sua ira, da sua santidade. A igreja conhece Deus. Vocês, eu e você, nós somos cheios de inteligência espiritual. Nós sabemos qual é a boa, qual é a agradável, qual é a perfeita, soberana vontade de Deus. No próximo domingo, não no próximo, mas no próximo que eu estiver aqui, eu quero que você traga seu lápis, sua caneta, e você vai anotar tudo o que Deus vai falar conosco sobre a soberania de Deus. Nós vamos falar sobre esse grande eu sou, o Deus que governa o mundo, o Deus que governa tudo. E daí nós vamos aos pouquinhos vendo se nós o conhecemos realmente. Será que nós o conhecemos? Será que nós estamos como o apóstolo Paulo orou, cheios do conhecimento? Será que nós estamos como ele nos aconselhou, como ele rogou a nós? Rogo-vos, irmãos. E assim como o apóstolo Paulo falou, eu quero falar para a comunidade de Deus vivo. Rogo-vos, irmãos, que vos apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável, santo, para um Deus soberano e santo. Ou seja,
o que Deus tem pedido a nós, o que Deus tem falado conosco, o que Deus tem insistido conosco sempre, é que eu e você possamos tomar uma decisão real por Cristo, de abandonar esse século, de abandonar esse mundo e apresentar minha mão, meus olhos, meu ouvido, minha boca, os meus sentidos como sacrifício vivo. Mas para quê, pastora? Por que eu vou fazer esse sacrifício de parar de pecar, de parar de amar esse século? Por que eu tenho que fazer esse sacrifício? Esse sacrifício é por uma causa muito nobre. É porque nós amamos a cruz do Calvário. É porque Ele fez isso. É porque Ele foi valente até o final. Foi obediente até o final. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Por que eu tenho que abrir mão das coisas que eu gosto? Por que eu tenho que ser inconformado com esse mundo? Por quê? Porque se você quer entrar no céu, você precisa ser transformado. E não é a transformação do último dia que eu falo, mas você precisa ser transformado pela renovação do seu entendimento. Senão não vai, irmão, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vai. Se nós não tomarmos a nossa cruz e segui-lo, não vamos ter o que trocar lá no céu. Se já andamos com uma coroa de glória aqui, vamos chegar lá e vamos ficar surpresos, né? Talvez até decepcionados. Como John Bunyan viu em sonhos, que há um caminho, um atalho, né, para o céu. Só que quando ele chegou lá, as vestes não eram as vestes nupciais. A roupa era diferente. Não tinha o selo. E foi lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Se não for transformado, se a mente não for transformada, não tem como herdar o reino dos céus. Se nós estamos aqui todos os domingos, se nós estamos aqui todas as quintas, todos os sábados, mas continuamos com a nossa mente antiga, ou seja, com o velho homem em nós, então talvez sejamos como o pastor John Bunyan teve revelação e visão e sonho. Estejamos também, quem sabe, querendo pegar atalhos para ir para o céu. Como que eu morro para esse mundo? De uma vez? Escute. Todas as manhãs, todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites e todas as madrugadas, a Dalva luta contra a carne. Todas as manhãs, quando eu acordo, quando eu abro o olho, você pensa que a minha vontade é buscar o Senhor? Não. Minha vontade é fazer tudo que eu tenho que fazer logo, para acabar logo, para dar tempo logo. Talvez você, jovem, abre o seu olho, a sua vontade não era pegar o ídolo que está ali do seu lado, mas você pega. É aí que entra a morte.
Aí que entra o sacrifício vivo. Escute, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, todos os instantes, precisamos lutar contra o velho homem, lutar contra a velha vontade, lutar contra a velha mente, contra o velho pensamento. Há uma guerra. Quantos homens de Deus já pregaram isso? Nós estamos em guerra. Faça guerra. Dê grito de guerra. Levante, guerreie. Contra quê? Contra Satanás? Sim, contra Satanás mais ou menos. Jesus já derrotou ele na cruz. A nossa guerra é contra nós mesmos. Nossa guerra é contra mim mesmo. Senhor, me livra de mim mesma. Essa é a nossa guerra. A nossa guerra é contra nós. É contra a velha criatura, a velha vontade, o velho desejo, a velha carnalidade. Não pense que a Dalva não luta todos os dias pela manhã. Assim que acorda, eu luto. Eu gostaria de ligar alguma coisa, ver alguma coisa, rede social, Facebook, fofocaiada do dia. A carne. Mas daí você guerreia. Você levanta e diz: ser valente, guerreiro, ser valente, luta, guerreia mesmo, dá soco na sua cabeça, na sua mão, no seu olho. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Não vou. Porque eu cometeria um pecado desse, de abrir meu olho e não orar ao Deus soberano e altíssimo? Como eu poderia acordar pela manhã e não adorar a Deus que me fez acordar? Como? Como que eu correria as redes sociais? Como que eu correria e sentaria com meu café na frente da TV, na frente do ídolo? Não! Eu acordo e luto contra toda a vontade da carne e falo: Senhor, me ajuda a morrer para mim mesmo. Todos os dias são lutas. Todos os dias eu luto para não pecar. Mas escute, se você não for valente, se você não for valente, se você não se levantar, se você não disser ao Senhor: Senhor, me ajuda a lutar contra a minha carne. Eu digo para você, querido, com todo o amor que eu tenho pela sua alma, com todo o amor que eu tenho pela sua alma, meu Deus, ao levantar pela manhã, não dê a quem não tem glória, não dê aos ídolos a glória que é única, devida ao Todo-Poderoso. Escute como que eu e você temos coragem de abrir os olhos e não dar a Ele glória por ter levantado nessa manhã. Porque nós só sabemos dar valor à vida quando nós a estamos perdendo. Porque só sabemos dar valor à vida quando ela parece que se esvai de nós. Quando a doença chega, quando a dificuldade vem, quando se está no hospital, ou quando se está com alguma suspeita, ou alguma dor intensa, uma crise renal que parece que vai morrer. Escute, querida, o que eu vou falar é porque eu amo a sua alma. Isso é pecado. E um homem de Deus ficou privado, ficou impedido de ver a cidade prometida, porque não deu a ele devida glória. Porquanto não me glorificaste nas águas de Meribá, não vai ver, Moisés, você não vai entrar na cidade, você não vai ver. Deixa eu pelo menos ver, tá bom, vê de longe, porque entrar você não vai. Claro que a salvação o Senhor já tinha determinado antes da fundação do mundo, que Moisés, figura do Deus Todo-Poderoso. Mas só um exemplo para nós, que não importa
que não houve profeta e nem haverá como esse homem, um homem que falava face a face, cara a cara com Deus, mas Deus olhou e falou: porquanto não me glorificaste. Escute, é pecado não dar glória a Deus, é pecado não dar glória a Deus, é pecado você acordar todos os dias na sua correria, na sua fadiga, no seu estresse, na sua corrida pelo dinheiro, pelo ídolo, não dar glória a Deus pela sua vida. É pecado, é pecado. Você quer conhecer quem é Deus? Soberania, isso é soberania. A Ele tem que ser toda a honra, a Ele tem que ser toda a glória, a Ele tem que ser todo o louvor. Eu falo para essa igreja porque eu amo vocês, eu gosto do silêncio, eu gosto de ouvir vocês assim, quietos, calados. Uns é porque não gostam, outros é porque estão pesando bem na sua mente. Meu Deus, até quando eu cochearei entre dois pensamentos? Escute, se o mundo é o seu Deus, sai e serve-o. Mas se Deus é o seu Deus, se o grande eu sou é o seu Senhor, então venha conhecê-lo no próximo domingo. Não no próximo que eu estiver aqui, nós vamos falar sobre a soberania de Deus. Mas não venha para aprender, venha para viver. Venha para pegar a palavra e falar: não, eu vou vivê-la agora. Uma coisa só guarde no seu coração, nunca saia da sua mente: pecado não glorificar o Senhor. Vamos agradecer e glorificá-lo. De cruz, cerejeiro, leve dia sem fio, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem. Sim, Senhor Jesus. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim, essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz, declare isso. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu. Diga. Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro. E eu me alegro na cruz. Dela vem graça e luz para minha justificação. Sim.
levarei eu também minha cruz. Pego uma coroa, troca. Declare: eu aqui. Eu aqui com Jesus. Realmente você quer passar essa vergonha? Da cruz. Olha o compromisso. Quero sempre levar e sofrer. Vamos repetir: eu aqui. Eu aqui com Jesus. A vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo, Ele veio nos buscar, irmãos. Essa é a única certeza que Cristo temos. vem me buscar e com Ele no lar. Declare isso bem Uma forte. parte Uma parte da da glória nós vamos. herdar. Oh! Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Sim, Senhor, nós amamos essa mensagem. Até por uma coroa trocar. E essa mensagem, Senhor, é uma mensagem de dor, de renúncia, é uma mensagem de sacrifício. Por isso, Senhor, nós queremos continuar levando. Não é fácil pregar e não é fácil ensinar o que foi ensinado hoje aqui. Mas eu assumi esse compromisso há 20 e poucos anos atrás. Eu assumi um compromisso, Senhor, de nunca negar o Teu Evangelho. E de nunca, Senhor, pregar o que o Senhor não quer. E nunca falar aquilo que o Senhor não falou. Por isso, Senhor, nessa noite, eu entrego nas Tuas mãos agora, Senhor, essa palavra que foi ministrada. Cada ouvinte, cada um. E seja sobre cada um o Seu próprio sangue. Pai, a palavra que o Senhor ordenou a ministrar foi ministrada, mas que cada um possa responder por si no dia de trocar a coroa pela glória do Senhor.